Olá, olá. Boa noite. Meu nome é Camila Guimarães, sou nutricionista clínica, expert em modulação intestinal e fitoterapeuta. E hoje quero conversar com vocês sobre o Covid, cuidados que nós temos ter com a saúde e tanto para prevenção quanto para durante a infecção. E não só para o Covid, mas para qualquer vírus, qualquer infecção viral. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui, gente, não tem comprovação ainda, tá, científica, mas a gente pode extrapolar. Por quê? Porque tudo que eu vou falar tem comprovação para prevenção do SARS-1, que é o Covid-1. Agora, o atual é tudo muito novo. Mas me surgiu essa vontade de conversar com vocês sobre isso essa semana, porque muita gente que eu conheço perdeu a família, e eu fiquei bem chateada essa semana. Tirei uma semana de reflexão, e aí me deu vontade de conversar com vocês e de falar sobre saúde, sobre nutrição, sobre a importância de ter uma alimentação saudável e praticar os pilares da saúde, tá? Então foi isso que me motivou a fazer essa live de hoje, tá bom? E tudo que eu vou falar aqui, gente, não é milagre, tá? Não tô pregando que vocês vão sair daqui, não vão ter nada, e que algum nutriente que eu vou falar aqui vai ser a cura. Não é isso, é um conjunto. Quando a gente fala de imunidade, quando a gente fala de saúde, é um conjunto de atitudes, é o conjunto da obra, digamos assim, tá? Então, assim, desde o ano passado que começou o Covid, qual foi o panorama que nós tivemos com relação à saúde das pessoas? Nós tivemos um aumento exponencial de obesidade. As pessoas estão ainda, né? Então, desde o começo, estão mais em casa. No começo, eu lembro que era um tal de fazer bolo, fazer pão caseiro. E aí as pessoas começaram a cozinhar, tiraram receitas de família da gaveta e acabaram fazendo. E aí, fora também o estresse, né? O estresse do isolamento social, o medo com relação à doença, a falta de atividade física acabou aumentando tudo isso, a ingestão calórica de alimentos, tá? Principalmente de carboidratos, porque o carboidrato ele dá um certo conforto, ele reconforta, né? Ele acaba melhorando a produção de serotonina, então gera essa sensação de melhora de humor momentânea. E aí também houve uma desregulação de outros problemas de saúde, as pessoas pararam de ir ao médico, pararam de fazer consultas, pararam de fazer exames. Então esse foi o panorama, está sendo o panorama da doença que nós estamos vivendo, né? Principalmente no Brasil. Eu tô falando de Brasil, tá? Não sou política, então não tenho, tem uma que acabou falando aqui exatamente o que aconteceu comigo, e foi com todo mundo, Fá, a maioria das pessoas, né? Por isso que me motivou a vir conversar com vocês sobre a importância de cuidar da saúde, tá? Então esse é o panorama que nós estamos vivendo nesse último ano, tá? E uma das coisas que piorou muito foi a qualidade do sono. Piorou demais, todo mundo relatando para mim que em consulta ou mesmo aqui nas redes sociais que o sono piorou por vários motivos, né? Liberação de cortisol por conta do estresse, a própria preocupação. Então essa preocupação, né? Essa tensão que as pessoas ficam, isso acabou prejudicando muito o sono, tá? E aí, então, o primeiro pilar que eu vou falar aqui de saúde, de melhora de saúde, melhora
da questão da imunidade, eu vou falar do sono, tá? Uma das primeiras coisas importantes que a gente pode tentar melhorar. Então, quais as dicas que eu dou? Fazer a higiene do sono em primeiro lugar, tá? Vou dar algumas dicas da higiene do sono. Então, por exemplo, umas 2 horas antes de dormir, de ir pra cama, desligar os eletrônicos, tá? A luz azul das telas de celular, de computador, da televisão, ela prejudica a produção da melatonina. Então, essa é a primeira dica da higiene do sono. A segunda dica é fazer um chá relaxante que ajude a dormir. Então, é interessante vocês terem um ritualzinho do sono, tá? Como quando é criança, né, que a mãe e o pai vão colocar a criança para dormir, tem todo o ritual do sono, toma banho, às vezes um banho quentinho, um chá. Então, é exatamente a mesma coisa com a gente. Então, boa noite, Fer. Então, vamos resgatar esses rituais, tá? E quais são os chás interessantes para tomar? Nós temos melissa, nós temos a camomila, temos o jasmim, o mulungu, que é um relaxante muscular, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô tomando um chá que chama Crepúsculo, que é da minha amiga Fabiana, da Som Sintonia, e no Crepúsculo ela colocou um dos ingredientes, ela colocou o jasmim. E o jasmim é bom também para o sono. Temos a macela, que é uma planta também, um fitoterápico bom para sono, tá? Então, tomar o chá é uma atitude também que a gente pode ter para ajudar na produção da melatonina. Uma outra dica que eu dou é usar o própolis à noite. Por que o própolis à noite? O própolis tem apigenina. A apigenina vai ajudar a produzir melatonina, tá? E aí, a melatonina, lembrando que é o hormônio do sono. E também o própolis vai intensificar o poder fitoquímico dessas plantas que vocês acabaram de tomar o chá. Então, você pode ou pingar no chá ou tomar depois. Se você não quiser atrapalhar o sabor do chá, você pode tomar depois. Cidreira, verdade! A dona Léo lembrou da cidreira, esqueci da cidreira. É tanto nome que a gente acaba esquecendo. Se vocês lembrarem ou souberem de mais alguma coisa, pode colocar aqui pra gente bater o papo. E então pode colocar o própolis para melhorar os fitoquímicos dos nutrientes, tá? Agora eu vou falar também sobre a luz. Então é interessante a gente espalhar pela casa abajures de luz com luz amarela, tá? A luz amarela, ela não prejudica a produção da melatonina. Então essa luz branca, a luz fria que fala, né, ela é péssima, tá? Então tentar apagar todas as luzes da casa e deixa os abajures acesos, luz de fundo, tá? Também ajuda muito na produção da melatonina. Escutar música relaxante, leitura também é uma coisa que vai ajudar bastante no sono, tá? Então, gente, o sono melhora a imunidade, tá? Porque a gente tem uma diminuição do cortisol quando dormimos bem. Agora eu vou falar de alguns alimentos que ajudam na produção da melatonina e no sono, tá? Então, por exemplo, nós temos a banana, nozes, a cereja, o kiwi, damasco. Eles têm triptofano, que é um aminoácido, e esse aminoácido ajuda a produzir a melatonina também. Então, bom para o sono também. O leite e derivados, por terem cálcio, vão ajudar no relaxamento da musculatura. E uma dica bem bacana que eu gosto de colocar também à noite para os pacientes é o iogurte natural, de preferência caseiro, ou que não tenha nenhum químico, nenhum aditivo químico. Então, se comprar no supermercado, compre o que tenha 2 ingredientes só, que é o leite e o fermento, tá? O iogurte vai ajudar na flora intestinal, e quando eu falo de saúde intestinal, eu tô falando de imunidade, tá bom? Porque no intestino nós temos bactérias boas, bactérias ruins. Se eu tenho uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, rica em fitoquímicos,
nós temos a saúde intestinal boa. E as células natural killer, que são células de defesa, que são importantes para o sistema imunológico, elas são produzidas no intestino. Então é muito importante cuidar dessa flora, que é essa galerinha boa do intestino. A Fer, a minha amiga nutricionista, ela tá falando que hoje à noite ela vai fazer um mingau de leite, aveia e banana. Esqueci de falar da aveia, Fer. A aveia também tem triptofano, também vai ajudar no sono. É um ótimo lanche da noite. Eu recebo muito essa dúvida sobre, eu posso comer banana à noite? Pode, se não te faz mal, se você não tem problema com insulina, com diabetes, pode, tá? Que ela tem triptofano. Também pode colocar um cacau, né, nessa banana. Também fica muito bom. Até jogar aí no seu mingau, Fer, o cacau. Tá? Então, o primeiro pilar é o sono. O segundo pilar, nós temos o exercício físico. Muitas pessoas pararam de fazer exercício físico, tá? Não vou me atentar aqui a falar de exercício. Eu vou deixar para falar, vou fazer um convite para um colega, professor de educação física. Nós temos vários aqui via Tech na Live. Mas, se você não consegue fazer em casa, tá? Muitas pessoas relatam essa dificuldade de treinar em casa e eu sou uma dessa pessoa, tá? Eu não consigo, não consigo mesmo. Então, o que eu tenho feito esse ano todo? Feito caminhada, tá? Ou que quando não está aberto, academia, estúdio de personal. Então, a atividade física também ajuda a ativar as células de defesa e do sistema imunológico, tá? A gente vê que as pessoas que estão com uma imunidade boa, que estão com uma saúde boa, elas conseguem enfrentar a doença melhor. É uma coisa que eu percebi, assim, não é nada científico que eu tô falando, mas que eu percebi nos meus pacientes, em parentes que tiveram Covid, e quando você tá com uma saúde boa, você tá cuidando da sua alimentação, fazendo exercício físico, foi muito mais suave do que quem estava não cuidando. Isso, na minha opinião, não está muito relacionado só à obesidade, como falam, né? Só obesidade, comorbidade. Mas sim a qualidade da alimentação, como está o intestino da pessoa, como que estão toda o conceito de saúde, porque a saúde é um conjunto de bem-estar físico, mental, espiritual, enfim, né? Exercício. Eu caí um pouco. Voltou? Voltou, pessoal? Fala um oi pra mim. Voltou? Beleza. Então, é muito mais a imunidade, a saúde é muito mais do que estar com peso adequado, né? Eu vi muito isso, fala-se muito da obesidade, comorbidades, ter diabetes, não ter colesterol. Não, a pessoa pode estar acima do peso e ela pode estar se alimentando bem, fazendo um tratamento, né? E teve o Covid e se saiu muito bem. Então eu vi muito isso. Então antes do Covid é super importante cuidar dessa saúde. Um dos artigos que eu vi foi feito na Unicamp, tá? Eles pegaram biópsias de intestino e eles analisaram que não adiantou colocar, por exemplo, beta-glucana, que a beta-glucana ela tem na aveia, por exemplo, em alguns outros nutrientes, alimentos. Isso vai melhorar a saúde intestinal. Não adiantou colocar durante o Covid. Tá? Não, a célula intestinal ela não conseguiu produzir as células natural killer, que são de imunidade, mas se antes do Covid você tivesse essa ingestão de beta-glucana, deu certo, funcionou. Tá? Então olha a importância de se alimentar adequadamente. Agora, vamos para parte da alimentação, tá? Então, eu vou falar, vai ser uma live bem prática, se vocês quiserem pegar papel, caneta, eu vou falar de alimentos, tá? Estudei muito essa semana,
fitoterápicos, nutracêuticos. Então, se vocês quiserem pegar, peguem. E depois eu vou deixar a live aqui também salva para vocês voltarem, tá? Então eu vou seguir uma sequência aqui para eu não me perder também, para eu não deixar de falar desses alimentos, desses nutrientes importantes, tá? Então, milhares de estudos, por isso que eu bato tanto nessa tecla, reportam a necessidade da gente ter uma quantidade de no mínimo meio quilo de fruta, verdura e legumes no nosso dia, tá? Não para emagrecer, não para o intestino funcionar, que é o que todo mundo pensa, né? Ah, eu não preciso comer verdura e legumes porque eu sou magro, eu não preciso comer verdura, legumes e fruta porque eu faço cocô todo dia. Não, é muito mais do que isso, tá? Muitos nutrientes que tem nas verduras, nos legumes e nas frutas vão nutrir nossas células, vão fabricar células de imunidade, são ricas em antioxidantes, combatem radicais livres, são anti-inflamatórios, tá? Então é muito mais do que isso. Olha a importância. E aí nós temos aqui as maiores, as principais, que são a vitamina E, tá? A vitamina C, beta-caroteno, o zinco, o cobre e a vitamina D. Essas vitaminas, elas são antioxidantes também, tá? E elas têm muita importância na imunidade pré-Covid e também durante o Covid, se você tiver com Covid. Uma coisa que eu vi muito, assim, a pessoa ficou com Covid, correu para a farmácia, ou mesmo antes, né? Correram para a farmácia e compraram vitaminas de A a Z. Gente, não adianta, tá? Se entupir de vitamina se o seu intestino não tá saudável, se a sua flora intestinal não tá conseguindo absorver tudo isso, aí você tá jogando dinheiro no lixo. Então, a comida, você comer o alimento é muito mais importante do que se entupir de vitaminas. Não que eu tô falando que não é legal, não precisa de vitamina. Pode ser que precise sim, mas não adianta só contar com a sorte da farmácia e comprar na farmácia e que tá tudo certo, tá? O alimento tem muito mais do que uma vitamina, tem fibra, tem proteína, tem vários outros nutrientes, tá? E aí, outra dica é espalhar a fonte de vitamina C ao longo do dia. Então, por exemplo, você comer uma fruta rica em vitamina C no almoço, no café da manhã. No almoço, comer verduras e legumes que tenham vitamina C. À tarde, comer uma fruta rica em vitamina C. E no jantar também. Por que isso? A vitamina C ela tem uma meia-vida de 6 horas. Então, se a gente está o dia inteiro se alimentando com fonte rica em vitamina C, você está suprindo a sua demanda de vitamina C. Agora eu vou citar as fontes de vitamina C, tá? Pimentão, brócolis, a laranja, acerola, kiwi, caju, goiaba, tá? Essas são as que me veio aqui na cabeça. Pode ser que a Fer tá aqui, minha amiga Nutri, ela lembre de alguma coisa e coloca aqui também, tá? Então esses são fáceis de achar, o limão também, mas assim, campeão de vitamina C de todos que eu citei, acerola, morango e goiaba, tá? E o caju também. A gente fica muito no limão e na laranja, mas esses que eu falei tem mais vitamina C. Então, se alguém lembrar de mais alguma outra, coloca aqui pra mim, tá? Então, lembrando, por exemplo, você pode distribuir isso ao longo do dia. De manhã, comeu morango, almoçou, comeu pimentão, brócolis. À tarde, comeu uma goiaba e de sobremesa da janta uma laranja. Pronto, você distribuiu a vitamina C ao longo do dia e aí você supriu essa meia-vida de 6 horas, tá? Amora, Thay, tem, mas é bem pouquinho, tá? Não é fonte. Quando a gente fala que algum alimento é fonte, é porque ele tem muito, tá bom? Vitamina E. Então, a vitamina E é um baita do antioxidante. E aí, quais são as fontes de vitamina E? Os óleos vegetais, o abacate, o gergelim, óleo de abacate, óleo de gergelim, a própria fruta abacate, né? Você também consumiu o gergelim na comida, salpicar na comida, num ovo mexido, você também vai estar ingerindo a vitamina E. O azeite de oliva, que é um super antioxidante, rico em vitamina E.
Eu sempre falo para os meus pacientes cozinharem com azeite, tá? Usar para fazer arroz, feijão e colocar na salada. As castanhas, de um modo geral, tem bastante vitamina E e semente de girassol, as pepitas de girassol, tá? Então são fontes de vitamina E. A vitamina D, pessoal, sol, tá? O sol é o que faz a gente absorver a vitamina D. Então, tomar sol, 15 minutinhos. Muita gente tá no home office, então dá para tomar uns 10, 15 minutinhos de sol. Toma na perna, no braço, que é onde a gente tem uma maior teor de absorção. E alguns alimentos têm os peixes, o fígado, os ovos e leite e derivados, tá? A vitamina D também super importante para imunidade, tá bom? Zinco, o zinco, ele atua em 3 enzimas que talvez bloqueiem a invasão do vírus na célula e também na replicação do vírus, porque ele entra na célula e ele se replica, tá? E onde a gente encontra zinco? É um pouco difícil as fontes do zinco. Então a maior fonte é as ostras, que a gente não tem costume de consumir, e a pepita de girassol. Então, de novo, a pepita de girassol. E a pepita é fácil consumir. Você compra ela nas lojas de produtos naturais. Você pode dar uma torradinha e comer como petisco, pode colocar na salada, tá? É bem versátil o consumo e tem bastante zinco, tá? Agora eu vou citar outros nutracêuticos e fitoterápicos que vocês podem usar aí na comida, colocar na comida e abusar. Então, por exemplo, o ácido cafeico. O ácido cafeico, ele é um nutriente, um nutracêutico, ele é inibidor do desenvolvimento do vírus na célula, tá? E quais são as fontes do ácido cafeico? Sálvia. Primeiro lugar, a sálvia. A sálvia é uma erva poderosíssima, tá? Então, quem não tiver, amanhã vai comprar, se tiver algum lugar aí para comprar, planta em casa, que é uma erva maravilhosa, tá? Riquíssima em ácido cafeico. Canela, a canela do Ceilão, a noz moscada, o gengibre, o tomilho, o hortelã e o chamate. Então, olha só. Olha que interessante, a gente pode fazer um chá de repente, colocar hortelã, colocar gengibre e a canela. No outro dia eu faço um chá de chamate, coloco sálvia. Então vocês podem brincar com esses alimentos que eu tô falando, com essas especiarias, com essas ervas, com esses fitoterápicos. Pode pôr na comida, então o tomilho você pode colocar no peixe, pode colocar no frango, pode colocar na carne de porco, fugiu o nome, tá? Então o tomilho, olha que interessante, os antigos egípcios, eles usavam o tomilho, o óleo essencial, mesmo cheiravam ele para ele dar força e energia. Então é uma erva que dá energia pra gente, dá força e é rica em ácido cafeico, tá bom? Então eu vou dar um exemplo agora de um cardápio de um dia rico em antioxidante, em nutrientes e bom para a imunidade. Então vamos lá. Café da manhã, ovos mexidos com tomilho, com açafrão e um suco de laranja batido com acerola e com 15 gotas de própolis e 2 castanhas do Pará. O lanche da manhã, um iogurte natural com morango. O almoço, um prato cheio de verdura e legumes, bem rico, com 4 variedades de cores, arroz integral, lentilha, peixe, uma sardinha que é rico em ômega 3, com tomilho. Então vamos fazer essa sardinha aí, vamos colocar tomilho, vamos colocar sálvia, e de sobremesa uma laranja com bagaço. O lanche da tarde, um chá de gengibre com canela e uma fatia de pão de fermentação natural com patê de ricota e ervas. E o jantar, uma salada, outra vez a salada de novo, tá? Muitas pessoas não comem ela à noite, pode ser em forma de sopa, pode ser cozida, pode ser refogada.
Então precisa ser salada, então é importante comer verdura e legumes à noite, tá? Não precisa ser em forma de salada. Um purê de batata doce com inhame e um filé de frango feito com noz moscada, tá? A Léo tá falando laranja com inhame, pode colocar também inhame no nosso suco da manhã, tá? Então, viram como é simples? Não é difícil. Vocês tendo esses ingredientes em casa, vocês podem usar e abusar da criatividade, não tem regra, tá? Muitas pessoas, meus pacientes perguntam, onde que eu posso? Gente, não tem regra. Usem a criatividade, se soltem. A nutrição é isso, como a Ferma falou, é maravilhoso. Ela cura, ela previne doenças e é simples. É simples ter uma laranja em casa, é simples ter um gengibre, pode ser em pó, pode ser a rama, é simples ter uma canela, é simples ter um chamate, né? Então a gente pode descomplicar essa nutrição, tá? Agora, tudo bem? Vou falar sobre a pessoa que já está com Covid, as dicas, algumas dicas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que há uma perda muito grande de fluidos corporais. Por quê? A gente tem um aumento do calor corporal devido à febre, devido à infecção, tá? Então, isso faz com que a gente perca os fluidos, perca um pouco da água do corpo, tá? Isso é comum em qualquer doença viral, tá? Pneumonia, outro tipo de gripe, enfim. Então, eu tô falando aqui, essas dicas que eu tô dando, gente, não é só para Covid, tá? É para vírus, para saúde, para vida, tá bom? Vocês levem para vida, não serve só para Covid. Então o pulmão ele fica super enfraquecido porque a gente tem muitos fluidos no pulmão, tá? Ele fica enfraquecido, a pele desidrata, tá? Então a gente precisa de ajuda, o corpo tá precisando de ajuda. Então vamos ajudar, vamos consumir muita água, tá? Aquela conta que é de 35 ml por quilo de peso, nessa fase é no mínimo, tá? Obrigatoriamente você vai ter que consumir essa quantidade de água. Você pode incluir sopas no seu dia, porque é uma forma de você também tá aumentando, a água. Você pode, isso, Cris, é a água, essa 35 ml por dia de água, tá? Então faz a conta, vê o quanto que você tem de peso, aí você multiplica a quantidade de água mínima que deve ingerir. E aí, para aumentar mais ainda, porque como eu falei, a gente está perdendo fluido, a gente precisa aumentar mais ainda a ingestão de líquido, podemos lançar mão de água de coco, podemos lançar mão de suco de fruta, podemos lançar mão de sopas, caldos, tá? E alguns alimentos ricos em água, melancia, melão, pepino, o tomate, tem bastante água, tá? Então, é muita hidratação, dá muita sede, por isso que dá muita sede quando a gente tá com uma infecção viral, tá? Então, a dica é essa, consumir muita água, chá, tá? Chá de sálvia, chá de gengibre, chá mate, chá, pode colocar tomilho, o chá de hortelã, tá? Então esses são antiviral. E aí outros chás também vocês podem usar e abusar. Falar em chá, vou tomar um pouco aqui. E usar de novo aqueles temperos que eu falei. Cúrcuma, tomilho, sálvia. Lembrar de fazer uma alimentação anti-inflamatória. Nós estamos, né, quem tá com Covid, tá inflamado. Tá com uma infecção, tá com o corpo inflamado, então tem que usar muito nutriente, muito fitoquímicos, né, vindo das plantas, das ervas, das especiarias, fruta, verdura, legumes, tá bom? Uma ideia é usar um shot anti-inflamatório, tá? Então eu vou dar aqui a receita de um shot anti-inflamatório básico, tá? É claro que tem suas especificidades, tem paciente que pode com ingrediente, outro não pode, quem tem dor de estômago, tá? Então aqui, gente, eu tô fazendo uma live, eu tô falando com várias pessoas
tá? Eu tô dando dicas, então se não servir para você, não tem problema, o ideal é procurar um nutricionista, tá bom? Para individualizar. Mas esse meu desejo de trazer exemplos práticos para você, para já ajudar, para melhorar, então que a gente pode fazer, eu acho que os profissionais da saúde devem fazer. Então, o shot anti-inflamatório de manhã, em jejum, você pode colocar meio limão, pode colocar açafrão, pode colocar canela, pode colocar gengibre, caso você não tenha pressão alta, pode colocar hortelã macerado, tá? Isso seria um shot anti-inflamatório, então você tomar em jejum. Pode colocar 15 gotinhas de própolis, tudo isso num copinho, e aí você toma. Tá? As quantidades, gente, tem que ser individualizada. E aí, como eu falei, vai ter paciente que pode um ingrediente, outro não pode. Então, é só uma dica geral, tá bom? Outra dica é fazer esse chá, né? O chá, por exemplo, chá mate com sálvia, que tem bastante ácido cafeico, e ir tomando ao longo do dia. No outro dia, você faz um chá de hortelã com gengibre e vai tomando ao longo do dia. Pode fazer um suco verde, né, o suco verde com couve, com limão, pode colocar inhame nesse suco verde, pode colocar a água, claro, pode colocar hortelã. Então dá para fazer muita coisa com a natureza, tá? O cobre, ele vai ter nos seguintes alimentos: tem no shiitake, tem no cacau em pó e de novo na semente de gergelim, tá bom? Então, cobre também é um mineral importantíssimo, antioxidante, que vai ter essa função antiviral, que vai ter essa função antioxidante também, anti-inflamatório também. O alho, ele inibe 8 tipos de vírus, tá? E uma dica é deixar o alho macerado. O que é macerado? Você vai amassar ele, deixa ele descansando 10 minutos, tá? Dá para você colocar com vinagre de maçã, já vi essa fórmula. O vinagre de maçã é excelente para intestino também, para glicemia, para colesterol. Daí você deixa descansando esse alho nesse vinagre de maçã em repouso e come um alho por dia. Pode ser na comida, tá? Se você não conseguir. Em São Paulo, em cidade grande, existe o alho sem odor, sem o cheiro, tá? Eu comprava quando eu morava em São Paulo, minha mãe trazia depois também, comprava no Pão de Açúcar. Então, muitas pessoas não usam alho pelo cheiro, então a dica que eu dou é essa, deixar, se você tiver uma cidade grande, comprar ele sem o odor, tá bom? E aumentar a ingestão de proteínas durante a infecção viral, tá? Então, a gente tem muita perda de massa magra quando tem uma infecção viral, porque é um catabolismo, a gente chama de catabolismo isso, o corpo está combatendo uma infecção. Então, é muito importante aumentar o consumo de proteína. E onde a gente tem proteína? Feijão, todos os tipos de feijão, e leguminosas, grão de bico, lentilha, ervilha, tá? Soja, edamame, são as fontes de proteína vegetal, tá? Leite e derivados tem proteína, os ovos, frango, peixe, carne vermelha, são fontes de proteína, tá? Então, super importante aumentar o consumo nesse período. E agora eu vou falar de outros nutracêuticos, de outros fitoterápicos para usar, mas que esses precisam de prescrição, tá? Então, só vou citar. Dá pra gente usar a acetilcisteína, que é o NAC, tá? Dá pra usar, tem várias dosagens. A equinácea, tá? Dá pra fazer em forma de chá. A equinácea é excelente para imunidade. O sabugueiro, tá? Que é o elderberry, que é uma frutinha bem pequenininha, pretinha, tá? Também muito, muito importante para a imunidade. A beta-glucana da aveia, tá? E a quercetina. A quercetina a gente encontra na cebola e na maçã, tá? Então, comer maçã também é uma fruta bem úmida, né? Eu falei da melancia e do melão, esqueci da maçã e da pera. Então, é uma fruta úmida, também importante
para consumir durante aí a infecção, para aumentar os fluidos corporais, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho de estratégias da medicina Ayurveda, tá? Para limpeza do corpo, para imunidade e para tirar as toxinas. Porque tem que lembrar também que durante a infecção, provavelmente você vai estar tomando um monte de remédio, né? De repente antibiótico, anti-inflamatório, enfim. Então, muito importante essa limpeza do fígado, limpeza do organismo, tá? Então, a medicina Ayurveda, ela é uma medicina milenar, e uma das coisas que é importante é fazer a raspagem de língua. Raspar a língua. Colocar a língua para fora e raspar, tá? Então, existem uns raspadores de língua, tá? O ideal é que seja de cobre, porque o plástico, que é o que mais vende por aí, em farmácia até, ele acaba grudando bactéria ali, então uma coisa que é para ajudar acaba piorando. Então, o de cobre é o material ideal, você lava ali, né? Então, acordou, primeira coisa, raspar a língua. Quando a gente dorme, vai acontecendo a digestão e a metabolização de toxinas do dia todo. E aonde acumula isso? Na língua, durante o sono, na língua. E aí, se a gente não tem esse hábito, caiu de novo. E aí, se a gente não tem o hábito de raspar a língua, a gente engole de novo a toxina e aí vai jogando bactérias patógenas de novo no intestino, tá? Então, gente, essa ideia de raspar a língua, eu tô falando aqui durante o Covid, mas é pra vida, pode fazer sempre, tá? É muito importante fazer isso. Então, a primeira coisa, ao acordar em jejum, é raspar a língua. Se você não tiver esse raspador de cobre, pode ser com uma colher. Pega uma colher, deixa lá no banheiro e raspa. Joga a língua pra fora e raspa. Tira aquela gosma branca, tá? Isso é a saburra. A língua, ela tem que estar clarinha. Ela não pode estar branca, ela não pode estar esverdeada, ela não pode estar amarela. Ela tem que estar rosinha, tá bom? Aí significa que a sua digestão está boa. Outra coisa importante que é da medicina Ayurveda é a lavagem nasal. Então, lavar com soro fisiológico as narinas todos os dias, tá? Então, todo dia fazer essa lavagem nasal. Outra estratégia é o bochecho com óleo de gergelim prensado a frio. Então, compra um óleo de gergelim prensado a frio, coloca 10 segundos no micro-ondas, então ele vai ficar morninho. E aí você faz o bochecha bastante, pra tirar as bactérias da boca. Na boca, gente, a gente tem uma microbiota na boca, igual tem no intestino, a gente tem na boca. Aliás, é o segundo maior microbioma, é na boca. Então, é onde a gente recebe os alimentos, é onde a gente engole, é onde vai pro intestino também, vai pro corpo. Então, tem que fazer essa limpeza também da boca, tá bom? Então, são 3 estratégias que vão aumentar a imunidade, vão tirar as toxinas do corpo, tirar os vírus e as bactérias, certo? Agora, se a pessoa tiver com diarreia, vou dar outras dicas também. Então, diarreia, gente, várias pessoas tem esse efeito aí, né, esse sintoma. E aí o importante é fracionar as refeições, fazer soro caseiro e tomando ao longo do dia. De novo, muita água, muito chá, tá? Suco de fruta, sopa, água de coco. E não comer verdura e legumes cru sempre, não comer cru, fazer cozido, tá? Então, por exemplo, vai fazer a maçã, vai fazer a pera cozida, tá? E verdura não comer nessa fase por conta da diarreia. A Deusa está perguntando se a melaleuca na escova de dente ajuda. A melaleuca, Deusa, vai ajudar para fungo, tá? Já para bactéria, para vírus, para essa limpeza, né, que eu tô falando, tirar a toxina, não. Mas você pode continuar assim com a melaleuca, tá? Mas tem que fazer todo esse ritualzinho aí para ter a eficácia. Então, na diarreia, não consumir nada cru, tá
bom? Perda de olfato, que é outro sintoma. Então é importante estimular esse olfato 2 vezes ao dia. Então você pode pegar coisas que têm um cheiro forte. Então, por exemplo, o café, pode pegar o cravo tem um cheiro bem forte, né? O hortelã, a menta tem um cheiro forte. E aí você cheirar 2 vezes ao dia, estimulando esse olfato. Aí você pode também usar óleos essenciais. Aí você coloca 3 gotinhas desses óleos essenciais que eu vou falar. Você pode colocar no algodão e cheirar por 10 segundos. Que é o óleo essencial de eucalipto, de cravo ou de limão, tá? E 2 vezes ao dia fazer esse estímulo do olfato. Para o paladar, consumir muita coisa gelada. Então deixa a fruta gelada, deixa no freezer, depois você vai chupando essa fruta, né? Por exemplo, deixar uma uva gelada, salada refrescante, smoothies. O que são smoothies? Smoothies são bebidas mais frias, né? Então você pode colocar um leite vegetal, você pode pegar um iogurte e bater com frutas congeladas, vira smoothie, tá? Para estimular o paladar. Usar muitas ervas e muitas especiarias. A comida ela tem que ficar muito temperada para estimular o paladar. Então usar tomilho, usar sálvia, usar coentro, usar açafrão, cúrcuma, manjericão, manjerona, orégano, tá? Cardamomo também é uma especiaria que ela tem bastante aroma, então para paladar é interessante usar. E estimular os azedos com limão, maracujá, acerola, tá? Gente, vocês têm dúvidas? Falei, né? Alguém tem dúvida? Pode colocar aqui pra mim, tá? Nada de dúvidas. Semente de abóbora. Semente de abóbora, ela tem vitamina E. Pode usar sim, tá? Obrigada, Fer. Você tem alguma coisa pra falar? Pra acrescentar? Coloca aqui pra gente. A Fer, ela é nutricionista infantil. Semana que vem nós faremos uma live pra falar dos pequenos. Ela vai falar dos pequenos, tá? Não falei não, Thay. Eu falei da a pepita de girassol, de abóbora não. Não falei não, você me lembrou. Pode usar sim. É isso aí, vamos estar juntas. Então, gente, cuidem do templo de vocês, cuidem da saúde de vocês, cuidem da imunidade de vocês. É simples, não é difícil. A saúde tá na feira, a saúde tá no supermercado, tá no varejão, né? Eu vejo as pessoas acabam inventando muitas coisas complexas e é muito simples. É muito simples, é simples comer bem, é simples comer saudável, tá? Eu sei que a gente tá passando por um momento que tá tudo caro, tá tudo difícil, mas eu sempre falo assim, é muito melhor gastar no supermercado do que na farmácia. Então, por exemplo, uma caixa de cerveja, ela tá custando em média R$35. R$35 aqui em Pirassununga, a gente compra uma cesta G com 9 itens de alimentos orgânicos, sem agrotóxico. Então, é caro comer bem? Não. É só saber comer bem, é só usar a criatividade, consumir alimentos da época que são mais baratos e comer bastante variedade. Tá? E não existe nenhum alimento, nenhum suplemento, nenhum nutracêutico sozinho milagroso. É um conjunto, a imunidade é um conjunto da obra, desde o nosso intestino saudável até nossas atitudes espirituais, fé, mental, psicológica, atividade física, sono, alimentação, tá? Então é o conjunto. Façam atividade física, façam muito chá, consumam muita fruta, muita verdura, muito legumes.
Cuidem da fé, tá? Tomem sol todos os dias, pelo menos 15 minutos ao dia. E cuidem do sono, façam a higiene do sono, certo? Então, obrigada pelo carinho, tá? Obrigada, meninas, pelo carinho. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou deixar essa live salva no meu Instagram, tá? Depois vocês podem assistir ela de novo, podem compartilhar. E é verdade, Thay. Eu tenho a Thay, ela é professora de educação física, ela é personal. Ela tá dizendo que os exercícios diminuem muito a gravidade do Covid. Exatamente. Eu vi muitas pessoas, assim, que ficaram com Covid, assim, se sair, né, foi tranquilo, não teve muita dificuldade, não teve tanto sintoma, não teve pneumonia, fazem exercício físico, estavam com uma alimentação boa, tá? Então, como eu falei, é importante cuidar de tudo isso, tá bom? Então, muito obrigado para vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui no meu Instagram. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira vocês e quem assistir, quem não estava aqui presente. Espero de verdade, de coração, que possa ajudar alguém com essas informações, que esteja nessa situação e para sair bem dessa, tá bom? Então, uma ótima quinta-feira, uma ótima noite e um ótimo final de semana para todos. Beijo!